Meus queridos, graça e paz, boa tarde aí para todos. Vamos conversar aqui rapidamente, conversar um pouco, tá bom? Sobre alguns assuntos aí que faz parte do nosso dia a dia com Deus e que também está intimamente aí ligado a algumas crenças, não é? De muitas pessoas e por que não dizer alguns assuntos que se enraizaram até emocionalmente, além de intelectualmente, emocionalmente, porque foram enxertados, na verdade, pela religião. Foram enxertados aí no coração de algumas pessoas através dos dogmas religiosos, né? E dos ensinos baseados nos estatutos, nas normas, nos dogmas da religião, mas que na verdade não subsiste ao ensino mais básico dos evangelhos da palavra de Deus. Porém, o povo, como massa manipuladora, anda sob esses dogmas, estes ensinos e estas convicções que são realmente, repito, enxertadas aí pela religião, mas que mais uma vez estou repetindo, não subsiste ao ensino mais básico das escrituras sagradas. E nós estamos aqui exatamente para bater um papo aí, conversar um pouco sobre essas coisas que tanto conflito provoca, não é? Conflitos internos e que tira a paz, que tira o sono, que tira a tranquilidade existencial e espiritual de algumas pessoas que se deixam manipular intelectualmente muito facilmente e por falta de conhecimento das escrituras sagradas são levadas aí sob uma visão religiosa e de controle e de manipulação por parte de alguns pastores, de alguns líderes, cujo a essência do ministério, do ensino, não é o bem-estar e o crescimento ou a aproximação das pessoas a Deus, mas é a Caixa Econômica Federal, não é gospel, é a manutenção de uma qualidade de vida que eles desejam e da inclusão social, de status sociais, né? Porque quanto maior a igreja, quantos mais membros tiverem, ainda que o povo ande sob dogmas religiosos e ensinos que não subsistem a basicalidade das escrituras, não importa contanto que essas pessoas estejam tendo vida aí de barão, de reis, né? Morando em casas caríssimas, dirigindo carros aí caríssimos, viajando para cima e para baixo com o dinheiro suado daqueles que, com sinceridade no coração, apesar da ignorância em relação às escrituras, mas sendo sinceros, estão ali se congregando, dizimando e ofertando, e na verdade não existe o interesse por parte daqueles que ensinam, que manipulam a massa, não é? O interesse de uma igreja saudável, sadia, de acordo com as escrituras sagradas. E aí se ensina o que se quer, e o povo não é o povo de Bereia, que quando Paulo pregava o povo ia consultar, se estava de acordo, tá bom? Estou aqui prolongando um pouquinho a conversa, a introdução, para os irmãos irem chegando aí e a gente poder reunir o maior número possível de pessoas para conversarmos um pouco, tá bom? Porque eu acredito que é um assunto do interesse de todos. Então estou esperando o pessoal chegar aí. Já está conosco a Mira Oliveira, Rodrigo Toffoli. Minha gente, me perguntaram aí esses dias, tem um pastor amigo meu, pastor Marinaldo Júnior. Eu tenho uma irmã aqui na igreja, ela tem 20 anos que vive com uma outra pessoa e manifestou o desejo de se batizar nas águas. Porém, essa pessoa não
quer casar civilmente, mas a irmã está ansiosa pelo batismo. E aí, o que o senhor acha, o que o senhor me aconselha? Como o senhor vê essa questão de batismo nas águas, de pessoas que não são civilmente casadas? Bem, não é como eu vejo, é como as escrituras, é como os evangelhos, é como a palavra de Deus nos ensina. Eu posso até ter um ponto de vista divergente, mas essa divergência acaba diante do que a luz da Bíblia me é revelado pelas escrituras sagradas, ok? Então vamos lá. Em nenhum momento, irmãos, nos casos de batismo nas águas, seja nos evangelhos, seja no livro de Atos dos Apóstolos, não é? Ou em qualquer outra passagem, eu vejo curso batismal de 3 meses, de 4 meses, de 6 meses, como se fazem por aí. Em nenhum momento eu vejo uma entrevista com um candidato no sentido de se fazer um levantamento da vida íntima da pessoa, relacionada à família ou ao nível de espiritualidade da pessoa, não é? Ou ao tempo de igreja que essa pessoa tem ou deixa de ter. Eu não vejo. Eu gostaria que os teólogos que estão me vendo aí agora e os que vão dizer que eu estou ensinando heresia, porque vão dizer que o que eu estou ensinando é heresia. Eu acho que heresia é você negar o batismo a alguém que quer se batizar, porque em primeiro lugar precisamos entender o que é batismo, né? Batismo nada mais é do que uma exteriorização ou uma expressão pública de fé, de uma fé que não virá pelo batismo, mas que já existe, porque foi produzida pela palavra. A fé vem e vem pelo ouvir da palavra. Então a pessoa creu que Jesus é o Filho de Deus e que morreu por ela. Diante dessa convicção, essa pessoa quer tornar público, quer oficializar publicamente essa fé. Quer dizer para todos, eu creio, e quer fazer isso através de batismo. Então, batismo nada mais é do que isso. E eu não vejo, como eu estava dizendo, nos evangelhos, nada parecido com o que se faz hoje nas igrejas evangélicas. Nós podemos ver João Batista, não é, que foi o precursor do batismo nas águas. O batismo nas águas veio através de João Batista. E vamos ver ele batizando muitas pessoas, inclusive Jesus. Mas em nenhum momento eu vejo João Batista entrevistando ninguém, perguntando: você trouxe o registro de casamento? Você é casado ou é casada? Quanto tempo você está na igreja evangélica? De que igreja você é? Como está a sua vida espiritual? Não, eu não vejo. Eu vejo João Batista, as pessoas vindo, e João Batista batizando a todos. Depois nós vamos encontrar também o batismo de forma muito significante lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando Pedro, após aquele revestimento de poder, não é? Que todos nós conhecemos, a história, a biografia, e Pedro prega para quase 3.000 pessoas. Diz a palavra que quase 3.000 almas se agregaram, não é? Se converteram ali e todas foram batizadas. Naquele momento foram batizadas. Você imagine Pedro entrevistando 3.000 pessoas. Estamos falando aí de 3.000 pessoas e Pedro, a cada uma delas, fazendo uma entrevista batismal. Você já serve a Deus ou aceitou a Jesus agora? Se você aceitou agora, você precisa permanecer mais um tempo aí se congregando, né? Para se familiarizar com a igreja, para que possamos lhe batizar. Você é casado, trouxe o registro de casamento, enfim, eu não vejo, porque você imagine Pedro entrevistando 3.000 pessoas, até hoje ele estava batizando gente, que não tinha dado tempo de batizar todo mundo. A Bíblia diz que foram batizadas aquelas quase 3.000 pessoas. E é claro que não foi feito nenhuma entrevista, não haveria a menor possibilidade para isso. Aí você diz: pastor Marinaldo, mas é porque ali foi um caso diferente, tinha muita gente, cada caso é um caso, realmente ficava complicado. Tudo bem, vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 8.
quando Filipe recebe a ordem de um anjo de se dirigir ao sul, no sentido de Jerusalém para Gaza, e naquele percurso Filipe encontra o eunuco, tá? O eunuco de Cadence, da rainha dos etíopes, e esse eunuco está lendo o livro do profeta Isaías. E então Filipe se aproxima do carro e pergunta: tu entendes o que lês? Ele diz: como poderei entender se ninguém me explicar? E aí Filipe começa um diálogo com aquele homem, e quando chegam em um lugar em que eles avistam água, o eunuco diz: olha, tem água aqui, o que impede que eu seja batizado? Aí Filipe diz: nada, se crê de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus, então não há nenhum impedimento no seu batismo. E aí o eunuco diz: eu creio de todo o meu coração que Jesus é o Filho de Deus. Filipe com o eunuco descem do carro, entram nas águas ambos, e Filipe o batiza. E a Bíblia diz que Filipe foi arrebatado dali e o eunuco seguiu jubilando, alegre. Em nenhum momento Filipe propôs para ele um curso batismal, não é? Como era só uma pessoa, por que não perder ali uns 10, 15 minutos fazendo uma entrevista? Vamos conhecer a vida desse homem, afinal de contas eu não o conheço, estou vendo agora pela primeira vez. Como vou batizar alguém que acabei de encontrar? O senhor fuma, o senhor bebe, o senhor é amigado ou é casado? Qual a igreja que o senhor se congrega? Tem uma carta aí de recomendação do seu pastor para que eu o batize? Como está a sua vida espiritual? Não, Filipe, o eunuco disse: o que me impede que eu seja batizado? Aí Filipe podia ter dito: rapaz, se você não for casado, isso é um impedimento. Se você não estiver com a vida espiritual no auge ali, for um exemplo dos fiéis, é outro impedimento. Se você beber a cervipa, né, cerveja que o pessoal bebe aí, e tomar um vinhozinho, então também é outro impedimento. Existem alguns impedimentos, né? Preciso lhe conhecer, vamos conversar. Não. Filipe disse: você crê? Eu creio. Então, se você crê, nada impede que você seja batizado. Entrou nas águas e batizou o eunuco. Então, em todas as passagens bíblicas que você vai encontrar os exemplos de batismo nas águas, seja em massa, seja coletivo, a exemplo de João Batista, a exemplo de Atos 2, ou seja individual, a exemplo de Atos capítulo 8, Filipe com o eunuco, você não vai encontrar nenhuma entrevista no sentido de se levantar a vida da pessoa, seja ela em que sentido for, para então dizer para a pessoa se ela pode se batizar ou não. Você não vai encontrar isso. Jesus disse: ide e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas antes procurem saber como está a vida desta pessoa. Não, Jesus não propôs, Jesus não colocou nenhuma advertência em relação ao batismo nas águas. Ele só disse: ide e batizai. A pessoa pediu o batismo, demonstrou interesse em ser batizado, quer exteriorizar o que já existe nela, que é a fé, que é o crer. O que farei para ser salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Tudo que você precisa fazer é crer. Porque o demais, Jesus já fez no Calvário. O que o pessoal não consegue entender é isto, minha gente. Então não existe nenhuma advertência, seja por parte de Jesus, seja por parte do precursor do batismo, que foi João Batista, seja por parte de alguns dos apóstolos. Não existe nenhuma advertência no sentido da possibilidade ou não do batismo de alguém, desde que essa pessoa creia que Jesus é o Filho de Deus e deseje ser batizada. Mas as religiões, não é? Seus dogmas religiosos, baseado não sei em que, impede que algumas pessoas sejam batizadas nas águas, porque de repente vive 20 anos com a outra pessoa não serve a Deus, não quer casar, e aí a vida espiritual de alguém que com sinceridade serve a Deus, não é? Tem um desejo de se aproximar mais, de ter uma comunhão mais íntima com o Senhor, está atrofiada
porque alguém que não serve a Deus não quer casar com ela. E, infelizmente, o que poderia habilitar essa pessoa a descer às águas seria a assinatura de um juiz de paz em um cartório, numa folha de papel. E não importa se esse juiz de paz, de repente, é até um bruxo, um feiticeiro, um ateu, que não acredita na existência de Deus, um homem profano, um adúltero, um prostituto, uma pessoa totalmente desconectada, não é? Com o básico do conhecimento e do temor a Deus. Não importa quem seja juiz de paz, mas de repente, esse bruxo, esse ateu, não é? Esse homem profano, a assinatura dela vai santificar a união da serva de Deus. Olha que incoerência. Olha como as coisas são desconexas. Olha como não dá para aceitar isso. Porque se uma pessoa que vive com outra 20 anos, sendo fiel, se respeitando, amando, porque não existiu uma assinatura numa folha de papel de um cara que de repente, repito, é ateu, é até um bruxo, é um profano. Mas se esse ateu, esse bruxo, esse profano não santificou a união dos dois servos de Deus, do servo e da serva de Deus, com assinatura, porque a caneta dele é a Santa das Santas, não é? É ungida, que só pode ser. Se ele não assinou, a pessoa não pode se batizar porque está em pecado. É ruim demais. Tem que ter muita paciência com vocês, viu? Muita mesmo. Tem muita gente que vai dizer que eu acabei de ensinar uma heresia. Me mostra na Bíblia onde está a minha heresia e eu gravo um outro vídeo me desculpando, pedindo perdão e desfazendo tudo que eu falei. Tá bom? Só me mostra pela palavra. Procura aí os batismos dentro das Escrituras Sagradas, no Novo Testamento, claro que não é a partir de João Batista, e me prova aí que eu estou falando alguma heresia, tá bom? Bota aí no comentário, texto, capítulo, versículo, e a gente conversa. Eu só vou pedir a você que, por favor, não vem com filosofia religiosa, não, porque nem Jesus teve paciência com vocês. Infelizmente. Minha gente, um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, a paz do Senhor. Um abraço do seu amigo e irmão em Cristo, pastor Marinaldo Júnior. E até o próximo vídeo, viu? Fiquem com Deus.